Meu nome é Ingrid, sou técnica de enfermagem, mãe da Cecília, ando aqui em Portugal, em Marinha Grande, né? E faz só 3 meses que a gente começou a morar aqui, né? Que a gente migrou para Portugal. E tá sendo uma experiência muito legal, assim, tá sendo uma experiência, assim, única. Como que é imigrar, Sim. né? Imigrar com filhos? Olha, imigrar com filho é uma experiência bem difícil, né? Mas não impossível. Nós vemos aí pessoas que vêm com mais filhos mesmo e dá super certo. Mas é que nem eu reflito assim, a imigração ela começa desde o começo do seu planejamento. Não é quando você passa ali na polícia que ele te dá um carimbo, não é ali a sua imigração, né? É quando você começa a planejar, você senta com a sua filha, conversa, ó, a mamãe e o papai, daqui a pouco a gente vai viajar, e começa também na escolha dos brinquedos que você vai levar para a viagem, que é um processo assim bem difícil. E também a família, né? No meu Sim. caso, eu morava muito próximo da minha mãe, eu morava com a minha sogra, então a Cecília era assim, dia e noite com a minha sogra, com a bisavó dela. Então é bem difícil no sentido de você conseguir conversar com o psicológico, né, da criança. Porque Criança. até para nós, né, que somos adultos, que a gente entende é um pouco mais difícil, imagina para criança, né? No Brasil, assim, a Cecília sempre foi uma menina assim muito assim exemplar. Você falava, Cecília, não mexe nisso. Ela não mexia. Cecília, não faz isso. Não fazia o que a gente falava, ela obedecia, né? Quando a gente chegou aqui em Portugal, menina, foi totalmente ao contrário. Ela ainda Nossa. está assim um pouquinho, porque eu acho que é a falta, né? É a rotina que ela não tem ainda, porque a escola vai começar agora. A gente vem em maio, né? Então é muito, muito, muito novo para ela. E é Então legal agora ela. você ter falado desse assunto, né, de escola, porque aqui os horários são diferentes, né, do Brasil, as Sim, férias. sim, E eu acho legal você falar sim. sobre isso e como que funciona, né, também. E não sei se é gratuito. É gratuito essas escolas daqui de Portugal? O ensino aqui, ele é gratuito. Porém, Hum, você tem que pagar algumas taxas, que é a taxa de alimentação. Tem essa escola básica, né, que você que deixa o seu filho e aí estuda. Só que a escola aqui, o horário também é muito diferente do Brasil. Aqui começa, se eu não me engano, porque eu também sou bem nova assim de inscrever criança na escola e tudo, tá bem fresco assim na minha cabeça. sim. Então começa às 9 horas da manhã e termina às 3:30 da tarde. Você não Nossa. consegue um emprego, né? Você não consegue um emprego para trabalhar. Então o que que acontece aqui? Aqui tem as AFs, né? Que é um apoio de você prolongar esse horário aí e deixar sua filha na escola 1 hora antes de começar. Então, umas 8 horas da manhã eu posso deixar ela e só pegá-la às 19. Então dá um respiro aí. Essas taxas sempre é vista conforme o seu salário. Então, a porcentagem do seu salário, que tem os escalões, né, que a gente fala aqui, que eles vão ver se o seu salário é um pouco mais alto, você vai pagar uma taxa um pouquinho mais alta. Se o seu salário for um pouco mais baixo, você consegue pagar uma taxa mais baixa. Então, conforme o seu salário, né? Mas e quem tá desempregado? Aí não faz sentido também, né, deixar o filho na escola, né? Essa AF que eu deixei a Cecília, o que que acontece? Você só consegue ela se você tiver um contrato de trabalho que você fale, olha, eu não consigo ficar com a minha filha e eu não consigo, eu preciso trabalhar, né? Então você só Uhum. consegue mesmo essa AF, que é a escola, é o prolongamento, né, da escola, se você tiver um contrato de trabalho e mostrar mesmo que está trabalhando. Se você não estiver trabalhando, você não consegue. Se você precisa de trabalhar,
você também precisa desse prolongamento aí para você sair, procurar emprego, fazer entrevista. E outra coisa que você falou dos horários, né? Porque, para quem não sabe, gente, a Ingrid, né? A gente trabalhou juntas e ela saiu, né? Você saiu, foi mais por causa da sua filha, não foi? E nem foi, Exatamente. não foi tanto pelo horário, né, Ingrid? Pelo que você comentou, é pela Cecília não se adaptar também, né? Tem essa questão ainda. Isso mesmo. Porque aqui em Portugal tem as amas, tipo uma babá. Então tem as amas que você paga um valor, né? E isso aí depende também de cada ama, não é um valor estipulado, assim, né? Tabelado. E aí você pode deixar seu filho ou sua filha. Então eu deixei a Cecília com uma ama, né? E ela não se adaptou. A ama que cuidava dela era super boazinha, cuidava dela muito bem. Porém, assim, ela foi um dia, gostou. Falou, ai, mãe, que legal, porque tinha mais crianças e tudo mais. Aí no segundo dia ela foi e gostou também. Aí depois começou outros dias, aí ela já ficava moada, já ficava embaixo da mesa chorando. E aí eu falei, ai, é melhor, porque corta o coração de uma mãe, né? Você sair para trabalhar e você saber que a sua filha tá lá chorando. E era tudo novo para ela, né? Era tudo novo. País novo, casa nova. Aí o que que eu fiz? Eu tive que sair do emprego, né? Por mais assim que o cuidador de idosos aqui tem, nossa, você consegue muito fácil o trabalho, né? Sim. Mas assim, trabalhar e saber que a sua filha tá precisando de você, não se adaptar, é muito difícil, porque a adaptação é difícil. A gente fala assim, ah, criança é muito fácil se adaptar, É, acostuma, mas não quer dizer que elas não sofram, né? Adaptação adapta, mas sofrer elas sofrem com certeza. Assim que eu vi que ela estava ficando doente, aí começou uma febre e assim, a Cecília, quando começa com febre, eu já sei que é garganta. Não tinha nada na garganta. Eu falei, Ih, isso daí é emocional. tá Isso vendo? existe, né? Isso Existe, existe mesmo. E aí eu olha, decidi sair. mães, né? Muitas mães entram em contato comigo e falam, Angélica, como que funciona? Eu tenho uma filha, eu consigo trabalhar, principalmente como cuidadora, e como que eu faço para deixar minha filha na escola? O que que você acha se você tivesse, porque hoje, né, para quem não sabe, a Ingrid veio com o marido, né, tudo certinho, então ela tem o apoio do Isso, marido. Hoje só o isso, seu marido trabalha, né, e você consegue, né, cuidar da Cecília mais tranquilamente. Mas vir isso. sozinha, se no seu caso, você acha que uma pessoa você conseguiria sozinha, você e a Cecília, dá para se virar assim? Olha, eu acho difícil. Não sei se é impossível, porque só se assim, essa pessoa tiver uma rede de apoio muito boa aqui, tiver amigos, ou, né, conseguir uma rede de apoio na escola, porque tem sim suas exceções. Eu acho assim que se você conversa com uma diretora de uma escola e fala, olha, realmente eu não tenho com quem deixar minha filha, como que consegue, né? Como será que o governo não consegue me dar um apoio, alguma coisa assim? Mas é bem difícil, porque ou você vai conseguir trabalhando bastante, deixando sua filha com uma ama que fique um período integral aí, ou você pode até retornar para o seu país, porque não, com filhos é tudo difícil, porque fica Olha, doente. e aproveitando, não sei se você já soube de alguma coisa nesse sentido, eu também conheci, né, uma cuidadora que eu trabalhei com ela um tempo. Depois, né, na época que eu também retornei para o Brasil, a gente ficava conversando. E ela falava que ia voltar também, porque ela estava numa situação, né, veio para cá, se separou, ficou com dois filhos, e um já era adolescente e o outro bebezinho. Então, o que que ela fazia? Ela ia trabalhar e deixava o adolescente cuidar do bebezinho. Até aí, parece Uhum. que estava adolescente, começou a ficar rebelde, entrou em depressão, também começou a ter as crises. Eu sei que foi um rolo para ela, coitada, porque aí ela foi buscar ajuda, né? E eles disseram, ó, se acontecer a gente souber que você está deixando seu filho sozinho para você ter que trabalhar, você vai perder a guarda. E uma coisa muito séria, Sim, sabe? No Brasil eu tô aqui, eu sim. mando o vizinho olhar e tal, né? E vai tocando.
Aqui as coisas já não são assim, Sim, né? Se você é denunciado ou se alguém sim, percebe alguma coisa errada ali, com então é um certeza. ponto a pensar, né? Não, eu vou, deixo com a vizinha, ou fica meia hora sozinha até chegar a outra, né? Ama, essas coisas não dá muito certo. Assim, por exemplo, quem está planejando em vir, é bom vir perto de período escolar mesmo, para você conseguir. A gente chegou em maio, eu lembro que a gente chegou e no dia seguinte já tinha. Não, quando a gente chegou, tinha acabado as inscrições na escola. Mas, porém, você, que nem aqui, não é que nem no Brasil, que você vai na escola, vai na secretaria da escola e você se inscreve, inscreve sua filha. Não. Aqui tem os agrupamentos de escola que aí você vai lá, você inscreve seu filho e é esse agrupamento que vai colocar o seu filho em alguma outra escola que tem perto da sua residência, tanto que você tem que dar, acho que umas 5 opções de escolas de interesse seu para que seu filho seja inscrito nelas, né? Então, aí Certo? se você não conseguir vaga em um, você consegue na outra, e assim vai. Mas Nossa, assim, vir sozinha é algo assim de extrema coragem, porque até uma coragem. família assim de dois, né? O Rafa, o meu marido, ele trabalha em turnos, tem essa questão também que aqui não tem horário fixo, tem alguns, né, trabalhos que tem horário fixo, porém não é a maioria. Você sempre trabalha em turnos. Então, uma semana Sim. você vai estar de manhã, a outra semana você vai estar tarde, a outra semana você vai estar de noite. A maioria dos serviços são assim, né? Então é complicado. Tem que ter um planejamento mesmo. Quando eu vim pra cá, eu não me liguei muito nesse negócio de turnos. Eu achava que dava pra arrumar um emprego fixo, né? Mas não, é mais complicado, né? E se você também trabalha fixo numa empresa, você ganha um pouco menos, porque o que te dá lucro são os períodos noturnos, né? Que são os adicionais noturnos. Então, se você trabalha em um período fixo, você não vai receber os horários noturnos. Então, É, é no bem nosso caso, complicado. Então, é a longo prazo, né? A gente tem que pensar a longo prazo. Se a gente for pensar no agora, na saudade, assim, na dificuldade de você ter um emprego que concilie com a escola, que é um jogo de cintura. Que se você for pensar no agora mesmo, você desiste. Mas se você for pensar a longo prazo, de você ver sua filha formada, de você ver assim uma possibilidade de você ter outro filho e ter segurança, ter, sabe, qualidade de vida mesmo. sim. Então, é isso que vale a pena, né, É o que para dá você força, né? pensar isso e focar, né? Você tem que pensar a longo prazo. Não pense assim no agora, porque se você for pensar no agora, você desiste mesmo.